Escute bem o que vou te contar, minha filha, porque essa história que vai sair da minha boca hoje vai te fazer entender que milagre existe sim, e que Deus nunca abandona suas filhas, mesmo quando parece que o mundo inteiro desabou em cima da gente. Meu nome é Ágata, tenho 78 anos, e se você me vê hoje aqui nessa casa boa, cercada dessa família abençoada, pode ter certeza que nem sempre foi assim não. Teve época que eu nem sabia se ia amanhecer viva no outro dia, época que comi resto de comida do lixo, época que dormi no relento com frio cortando os ossos e a barriga doendo de tanta fome que parecia que tinha uma cobra me mordendo por dentro. Mas essa história, menina, precisa ser contada direito, porque tem gente por aí passando o mesmo que eu passei, e precisa saber que sempre, sempre tem uma luz no fim do túnel. Nasci em 1946, lá no interior da Paraíba, numa cidadezinha esquecida por Deus e pelos homens, onde a vida era mais dura que pedra de moer milho. Meu pai, Manuel, era carpinteiro numa cidadezinha pequena, e minha mãe, Joana, costurava para fora para ajudar no sustento da casa. A gente morava numa casinha de taipa, dessas que quando chove forte, a água entra pelos buracos das paredes, e quando faz sol demais, o barro racha que nem terra seca de açude. Não tinha luz elétrica, minha filha. A claridade vinha de lamparina quando tinha querosene, e quando não tinha, a gente se deitava junto com as galinhas quando o sol se punha. A água vinha de uma cacimba que meu pai cavou no quintal, e quando secava na época da estiagem, tinha que andar léguas para buscar num poço comunitário que ficava longe da casa. Éramos 5 filhos ao todo, Raimundo e Benedito, mais velhos que eu. Depois vinha eu, e depois as meninas, Francisca e a pequena Maria, que era a caçula e a alegria da casa. Você imagina o trabalho que dava para minha mãe Joana criar essa criançada toda numa situação daquelas? Mulher guerreira, dessas que não reclama, que só faz o que tem que ser feito, que acorda antes do galo cantar e só para quando todo mundo já está dormindo. Meu pai Manuel era homem trabalhador, honesto, mas tinha um defeito que acabou sendo nossa desgraça. Gostava demais de um trago de cachaça e de uma partidinha de baralho com os companheiros de trabalho. Não era viciado nem nada disso, mas de vez em quando perdia uns trocados que faziam muita falta em casa, e minha mãe ficava doida da vida, mas fingia que não via para não arrumar. Confusão. Era mulher inteligente. Guardava uns centavos escondidos numa lata de biscoito embaixo da cama, porque sabia que um dia ia precisar. E quem está me ouvindo aí, se gostou do que escutou até agora, já pode ir se inscrevendo no canal, porque todo mês a gente faz sorteio para quem mais comenta e dá aquele like especial, mas só vale para quem está inscrito, viu? É assim que a gente consegue ajudar mais gente com essas histórias que precisam ser contadas. Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade, igual toda menina pobre daqueles tempos. Minha função era ajudar minha mãe com os afazeres de casa, cuidar das irmãs menores e também pastorear as poucas cabras que a gente tinha, levar elas para pastar de manhã cedo, antes do sol esquentar, e trazer de volta no final da tarde. Conhecia cada pedra, cada árvore, cada buraco daquele sertão. Escola? Ah, minha filha, fui só até os 7 anos, apenas 1 ano e meio de escola rural, numa salinha com bancos de madeira, tosca, e uma professora que mais parecia que estava fazendo favor de estar ali. Tive que sair porque o trabalho chamava, e não era maldade dos meus pais, não, era necessidade pura. A comida de casa era simples demais, feijão com farinha, carne seca quando aparecia, que era raro, e rapadura quando tinha dinheiro para comprar. Minha mãe fazia um doce de mamão com açúcar mascavo que era uma delícia, e nos dias de festa, quando tinha, fazia cuscuz com leite de cabra que era nosso luxo maior. Você quer saber como era nosso dia? Acordávamos com o galo cantando, lá pelas 4 da manhã. Pai saía para o trabalho na carpintaria, mãe ficava cuidando da casa e dos menores. Eu ajudava com tudo que aparecia. Varrer, lavar, cozinhar, cuidar das crianças. Voltávamos do trabalho na hora do sol se esconder, jantávamos o que tinha e todo mundo para a rede. Domingo era dia especial, porque minha mãe fazia novena em casa, já que a igreja ficava longe demais para ir a pé. A gente rezava o terço, cantava umas músicas de santo e ela contava histórias da Bíblia que fazia a gente sonhar com um mundo melhor. Era a nossa diversão,
junto com o banho de açude quando tinha água e com as brincadeiras que a gente inventava. Boneca de palha de milho, comidinha de barro, roda cantada no terreiro. Mas olha, mesmo sendo pobre do jeito que éramos, a gente tinha alegria no coração. Criança pobre não sabe que é pobre, né? A gente brincava, ria, corria pelo quintal, brigava e fazia as pazes, igual qualquer criança. Eram tempos difíceis, mas eram tempos nossos. O que mais me marcou dessa época? O cheiro da comida no fogão, a lenha da minha mãe. Era um cheiro de lar, de família reunida, de amor verdadeiro. Quando sinto o cheiro de lenha queimando até hoje, vou direto para aquele tempo, para aquela cozinha pequena e escura, mas cheia de carinho. E o som do sertão? Ah, o som do sertão é diferente de qualquer coisa que existe no mundo. De manhã cedo, os bem-te-vis, cantando que nem uma orquestra do céu, de noite as cigarras fazendo aquele barulho que embala a gente para dormir, e o silêncio, um silêncio gostoso que dava paz para a alma. Minha mãe Joana sempre dizia: filha, Deus não dá fardo maior do que a gente pode carregar. Como ela estava enganada, coitada. O que vinha pela frente era peso demais para qualquer cristão aguentar. Teve uma primeira seca em 1953, quando eu tinha 7 anos. Aí a gente teve um gostinho do que era desespero de verdade. Perdemos as poucas cabras que tínhamos, a roça do meu pai secou toda, e por 4 meses comemos praticamente só farinha com água e o que conseguíamos catar pelo mato. Mas choveu no final do ano e a vida voltou aos poucos. Foi só um susto, dizia meu pai Manuel. Deus estava testando nossa fé. Como a gente estava enganado, minha filha. Aquilo ali não foi teste, não. Foi apenas um ensaio. O espetáculo de verdade ia começar em 1963. E quando começou, não sobrou quase nada de nós. Mas vou chegar lá devagar, porque dor assim não se conta correndo. Precisa de tempo para você entender direito o que a gente passou. Guarde bem esse ano na memória. 1963. Foi quando nossa vida virou do avesso de vez. Eu estava com 17 anos, já era moça feita no sertão, trabalhando igual adulta, ajudando minha mãe com tudo, cuidando das irmãs menores, já até namorando escondido um rapaz da vizinhança. Janeiro chegou e as nuvens, bem, as nuvens não chegaram. Sabe aquela ansiedade de esperar chuva? Você fica olhando para o céu todo santo dia, procurando uma nuvenzinha, um sinal qualquer de que vai chover. Primeiro mês, ainda vai chover. Janeiro às vezes atrasa mesmo. Segundo mês, fevereiro sempre foi pouco, mas março compensa. Terceiro mês, aí que começou o desespero de verdade. O açude que abastecia nossa região foi secando devagar, minha filha, como se fosse a própria vida escoando pelos nossos dedos. Primeiro eram só as beiradas rachadas, depois ia diminuindo o espelho d'água até que virou só uma poça no meio, com uns peixes mortos boiando que fedia que nem carniça. Nossa região dependia daquele açude, e ver ele secar era como ver a esperança ir embora aos poucos. Nossa cacimba durou mais um tempo, mas a água foi ficando salobra, com gosto de terra podre. Meu pai Manuel cavou mais fundo, mas não adiantou. A terra estava seca até as entranhas, como se o próprio inferno tivesse subido para sugar toda a vida dali. Os bichos? Ah, minha filha, ver animal morrer de sede é uma coisa que marca a alma para sempre. Primeiro foram as ovelhas da vizinhança, que são mais frágeis, depois as vacas, depois as cabras, nosso ganha-pão. Uma a uma, elas iam caindo e não tinha nada que a gente pudesse fazer. O cheiro da morte tomou conta do sertão inteiro. Onde você olhasse tinha osso de bicho branqueando no sol e aquele silêncio de cemitério. O sertão ficou mudo, sem passarinho, sem som de animal, só o vento quente soprando e levantando poeira que entrava nos olhos e fazia a gente chorar, mesmo quando não estava chorando de tristeza. A plantação que meu pai fez no começo do ano nem nasceu direito. As sementes morreram na terra seca antes de brotar. Era como se Deus tivesse decidido que nossa região não merecia mais vida. Comida foi ficando escassa de um jeito que dava desespero. Primeiro acabou a carne, porque não tinha bicho vivo para comer. Depois, o feijão guardado foi acabando, grão por grão, até não sobrar nenhum. Sobrou só farinha, rapadura velha e o que a gente conseguia arranjar catando pelo mato.
foi quando comecei a comer xique-xique, uma planta do sertão cheia de espinho que, quando tira a casca, dá para comer a polpa de dentro. Gosto amargo, ruim que só, mas mata a fome quando não tem mais nada. Minha mãe Joana fazia uma papa com xique-xique e farinha que parecia cola de grude, mas era isso, ou passar fome de verdade. Os vizinhos começaram a partir, um por um, igual, passarinho fugindo de queimada. Primeiro os que tinham um dinheirinho guardado, depois os que conseguiram vender alguma coisa, depois os que não tinham mais nada mesmo, mas preferiam tentar a sorte na estrada a morrer de fome em casa. Famílias inteiras sumindo de uma hora para outra, deixando casa vazia, roça abandonada, cachorro magro uivando na porta. Meu pai Manuel tentava manter a esperança, mas eu via no olho dele que dessa vez era diferente. Era maior, mais cruel, mais sem piedade que qualquer seca que a gente já tinha passado. E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa por você estar aqui me ouvindo, porque cada pessoa que escuta essa história está ajudando outras pessoas a não desistirem da vida. As conversas em casa mudaram completamente. Antes falávamos de plantação, de chuva, de planos para o futuro. Agora só se falava de uma coisa: quem ia partir e quem ia ficar, porque ficar todo mundo junto não dava mais. A comida não chegava para todos, e ver criança chorando de fome é uma das coisas mais doídas que existe nesse mundo. Lembro de uma noite, eu deitada na rede, ouvindo meus pais conversarem baixinho na cozinha. Minha mãe chorava, coisa que ela quase nunca fazia na frente da gente. Manuel, não aguento mais ver as meninas com fome, ela dizia com a voz embargada. E meu pai respondia: Joana, se eu soubesse para onde ir com essa família toda. O pior não era nem a fome física, era ver a esperança morrer nos olhos de todo mundo. Criança chorando de fome, adulto olhando para o nada sem saber o que fazer, velhos sentados na sombra, esperando a morte chegar. Era como se o mundo tivesse acabado e nós tivéssemos ficado para trás, esquecidos até por Deus. Mas o pior ainda estava por vir, minha filha. Junho de 1963, o mês que nossa família se despedaçou de vez. Se janeiro, fevereiro e março foram difíceis, junho foi quando o inferno desceu na terra e fez morada entre nós. A gente comia casca de pau quando achava, raiz de umbuzeiro quando encontrava, e às vezes passava o dia inteiro só tomando água salobra da cacimba. Minha irmã Maria, a caçula, que era a menina dos olhos do meu pai, estava secando igual graveto. Com 12 anos parecia uma velhinha, magra, sem força nem para andar direito, os olhos fundos e sem brilho. Minha mãe Joana tentava dar a ela o pouco que tinha, mas não adiantava nada. Os vizinhos que ainda restavam começaram a fazer coisas que nunca pensei que ia ver. Gente boa, trabalhadora, cristã, começou a roubar um do outro. Não era maldade, era desespero puro e simples. Quando a fome aperta demais, o ser humano vira bicho mesmo. Esquece de Deus, esquece do próximo, só pensa em sobreviver. Vi compadre roubando compadre, vizinho furtando vizinho, gente que se conhecia desde criança brigando por um pedaço de rapadura velha. Meu pai, Manuel, meu pai ficou irreconhecível. Homem que sempre foi cabeça da família, que sempre soube o que fazer em qualquer situação. Agora ficava sentado na sombra da casa, olhando para o nada, como se tivesse perdido a alma. De vez em quando eu pegava ele chorando escondido, e foi aí que ele começou a beber, cachaça que conseguia trocar por qualquer coisinha que ainda tínhamos. Em casa, minha mãe brigava. Manuel, essa cachaça era para trocar por farinha para as meninas, mas ele bebia mesmo assim, porque a realidade estava pesada demais para aguentar sóbrio. Foi numa tarde quente de junho, uma tarde que eu nunca vou esquecer até o dia que eu morrer, que aconteceu a desgraça maior. Eu tinha saído para procurar qualquer coisa que prestasse para comer, catando pelo mato, quando ouvi minha mãe gritando lá de casa, um grito que gelou meu sangue. Corri que nem doida e encontrei meu pai Manuel caído no chão da cozinha, a mão no peito, a boca aberta tentando respirar, os olhos já vidrados. Infarto.
O coração dele não aguentou ver a família passar necessidade daquele jeito. Morreu ali mesmo, no chão de terra batida da nossa casa, sem médico, sem remédio, sem nada. Só minha mãe segurando a mão dele e chorando que nem criança perdida. O velório foi a coisa mais triste que você pode imaginar. Não tinha dinheiro para caixão. Então, os vizinhos que restavam ajudaram a fazer um de madeira velha, dessas tábuas que a gente achava jogada por aí. Não tinha vela, então improvisamos com um pavio embebido em óleo de mamona que fazia uma fumaceira danada. Não tinha comida para dar para quem vinha se despedir, porque não tinha comida nem para nós. Enterramos meu pai no cemitério da cidade, numa cova que eu mesma ajudei a cavar, porque não tinha dinheiro para pagar coveiro. A terra estava dura que nem pedra de tão seca. Parecia que até para morrer, a gente tinha dificuldade naquele lugar amaldiçoado. Com a morte do pai, a situação ficou completamente insustentável. Minha mãe Joana, que sempre foi forte, igual uma rocha, desabou de vez. Ficou 3 dias sem falar palavra, só olhando para o nada, como se tivesse perdido a razão. As meninas choravam de fome dia e noite, e eu não sabia mais o que fazer para ajudar. Foi quando Raimundo, meu irmão mais velho, tomou a decisão mais difícil da vida dele. Numa voz que ainda me arrepia quando lembro. Não dá mais para ficar todo mundo junto. Alguém tem que sair daqui para tentar a vida em outro lugar, senão vamos morrer todos de fome. Benedito, o segundo mais velho, já tinha decidido que ia para Recife, onde diziam que tinha trabalho na construção civil. Raimundo ia tentar ficar e cuidar da mãe e das meninas menores. Sobrava eu, Ágata, com 17 anos e a força de uma mulher feita. Filha, disse minha mãe numa voz que saía como um suspiro dolorido. Você é nova, é forte, consegue andar longe. Vai, minha menina, tenta a vida no sul. Se der certo, você manda buscar a gente. Se não der, pelo menos uma se salvou. A decisão mais difícil da minha vida. Deixar minha família passando necessidade para tentar salvar todo mundo. Era uma aposta cruel do destino. Ou eu conseguia me dar bem e ajudava todos, ou morria tentando longe de casa. Mas antes de eu partir, o pior de tudo aconteceu, minha filha. Maria, minha irmã, caçula, a menina que era a luz dos nossos olhos, não aguentou mais. Numa manhã, minha mãe foi acordar ela para tomar um caldo ralo que tinha conseguido fazer, e encontrou só o corpinho magro e gelado. Tinha morrido de fome e fraqueza durante a madrugada, sozinha, sem ninguém para segurar a mão dela na hora da partida. O segundo enterro em 2 semanas. Dessa vez, nem madeira para caixão tinha. Embrulhamos Maria num lençol velho e enterramos ao lado do pai, numa cova rasa que eu e meus irmãos cavamos com as próprias mãos. Naquela noite, depois do enterro, minha mãe me chamou no quintal, debaixo das estrelas que pareciam estar zombando da nossa desgraça. Filha, você vai embora amanhã de manhã cedo. Não aguento perder mais nenhum de vocês. Vai e que Deus te proteja no caminho. Me deu a bênção ali mesmo, com as mãos trêmulas no meu rosto sujo de terra e lágrimas. Lembra sempre de onde você veio, minha filha. E se Deus permitir, a gente se encontra de novo nessa vida. Ou na outra. Era julho de 1963. Eu tinha 17 anos, não sabia ler nem escrever direito, nunca tinha saído daquela região e ia partir para um lugar que não conhecia, sem dinheiro, sem nada, só com a roupa do corpo e uma fé desesperada de que tinha que dar certo, porque não tinha mais escolha. Era partir ou morrer igual meu pai e minha irmã Maria. A última noite em casa foi a mais comprida da minha vida toda. Fiquei deitada na rede, olhando para o teto de palha furado, ouvindo minha família dormir. Francisca tossia de vez em quando, uma tosse seca que me partia o coração. Minha mãe não conseguiu dormir. Eu ouvia ela se mexendo na rede dela, suspirando, e sei que estava rezando baixinho, porque ela sempre rezava quando estava preocupada, e dessa vez tinha motivo de sobra. De madrugada, antes do galo cantar, galo é modo de dizer, porque não tinha galo nenhum vivo naqueles tempos, minha mãe me chamou para a cozinha. Tinha feito um café ralo, quase água. Suja, mas estava quentinho. Toma, minha filha, é para dar força para a caminhada. Ela tinha preparado uma trouxa pequena para mim, uma muda de roupa, um pedacinho de sabão caseiro e uma imagem de São José, que era do meu pai. Leva isso aqui para te proteger, disse, colocando a imagem na minha mão. Não tenho dinheiro para te dar,
Nenhuma moeda, porque o pouco que tinha foi vendido ou trocado por comida. E mesmo assim, não durou nada. Eu ia partir literalmente só com a roupa do corpo. Mãe, eu disse, e se eu não conseguir? E se eu morrer na estrada? Ela me olhou com aqueles olhos cansados, mas ainda cheios de amor de mãe. Filha, se você ficar aqui, vai morrer com certeza. Se você for, pelo menos tem uma chance. E eu prefiro você viva longe do que morta perto de mim. Raimundo se despediu rápido, porque homem no sertão não demonstra emoção muito não. Vai, irmã, e se der certo, não esquece da gente aqui. Francisca ainda estava dormindo. Melhor assim, porque criança chorando ia acabar com minha pouca coragem. Quando o sol começou a nascer, já estava na hora de partir. Minha mãe me acompanhou até a porteira do quintal, me deu a bênção mais uma vez, fazendo o sinal da cruz na minha testa. Que Nossa Senhora te acompanhe, minha filha. E lembra, não importa o que aconteça, você sempre vai ser minha menina. Comecei a andar pela estrada de terra que levava à cidade, com o coração apertado e as lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois de uns 100 metros, olhei para trás. Minha mãe estava parada na porteira, acenando com um pano branco. Foi a última vez que vi ela viva. A caminhada até a cidade foram 6 horas debaixo do sol de rachar. Chinelo velho rasgando no pé, na areia quente, boca seca que nem lixa, barriga roncando de fome. Mas tinha uma coisa dentro de mim que me empurrava para a frente. A responsabilidade de salvar minha família, mesmo que fosse só na memória. Na cidade, procurei informação sobre como ir para São Paulo. Tem um pau de arara que sai quinta-feira, me disseram. Era terça. Dormi 2 noites na praça, debaixo de uma árvore, junto com outros retirantes que estavam na mesma situação que eu. E quem está me acompanhando nessa jornada, se sente que essa história está tocando seu coração de alguma forma, deixe um comentário contando qual parte mais te emocionou até agora, porque é assim que a gente sabe que essas palavras estão chegando onde precisam chegar. E se ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Porque histórias como essa precisam ser compartilhadas para que mais gente saiba que é possível vencer qualquer dificuldade. Quinta-feira de manhã, o caminhão chegou. Um caminhão velho e barulhento, com a carroceria adaptada com bancos de madeira e uma lona por cima que mais parecia uma mortalha. O motorista, um homem gordo e suado, gritava: São Paulo, São Paulo! Quem tem dinheiro entra! Dinheiro eu não tinha, mas tinha visto outros fazendo igual. Ofereci trabalho durante a viagem em troca da passagem. Você ajuda a carregar e descarregar bagagem, ajuda quando o caminhão atolar e viaja de graça. Ele disse me olhando de cima a baixo. Você é novinha, mas parece forte. Tá valendo. Subi na carroceria junto com umas 40 pessoas. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos com a mesma cara de desespero, todos fugindo da mesma desgraça. Retirantes, como chamavam a gente, igual bicho fugindo de queimada. O caminhão arrancou, fazendo um barulho que parecia que ia explodir a qualquer momento. Olhei pela última vez para minha terra, já sabendo que podia nunca mais voltar. O cheiro de poeira levantando, o sol batendo na lona, e aquela sensação de que estava deixando minha vida inteira para trás, junto com os ossos do meu pai e da minha irmã enterrados naquela terra ingrata. A viagem ia durar 6 dias, minha filha. 6 dias que pareceram 6 anos dentro daquele caminhão amaldiçoado. Você que nunca viajou de pau de arara não sabe o que é sofrimento na estrada de verdade. Éramos mais de 40 pessoas espremidas naquela carroceria, sentados em bancos de madeira dura que machucava as costas e deixava marca na pele. Homens fedorentos, mulheres com criança de colo chorando, velhos que mal conseguiam se manter em pé com o balanço do caminhão. Todo mundo com a mesma cara de quem estava fugindo do fim do mundo. Suor, medo, desespero e morte. Gente que há dias não tomava banho direito, roupa suja grudada no corpo, criança com diarreia soltando nas calças, e não tinha como abrir janela porque era só a lona cobrindo a gente que nem caixão. O calor era sufocante de dia, um calor úmido que grudava na pele, e de noite fazia um frio danado que cortava os ossos. A comida era pouca e cara demais para quem não tinha dinheiro. O motorista parava de vez em quando para a gente comprar alguma coisa, mas eu não tinha nem um centavo.
Comia quando alguém com pena oferecia um pedaço de pão dormido, um gole de água morna. A fome que eu sentia no sertão continuou na estrada, só que pior, porque agora eu via comida e não podia comprar. As crianças choravam sem parar, um choro que entrava na alma da gente e não saía mais. Tinha um bebê de uns 2 anos que chorou praticamente a viagem inteira. A mãe não sabia mais o que fazer. Balançava, cantava, oferecia o peito seco, mas não adiantava nada. Todos estávamos no nosso limite, no fim da corda, segurando na fé para não enlouquecer de vez. De noite, quando o caminhão parava para descansar, dormíamos no chão mesmo, do lado da estrada, como bicho. Eu ajudava a descarregar as bagagens, como tinha prometido, e sempre sobrava um cantinho para deitar. Cobertor não tinha, então a gente se juntava para se esquentar, corpos estranhos grudados um no outro, tentando dividir o pouco calor que restava. No segundo dia, um velho de uns 60 anos passou mal, começou a vomitar sangue e ter febre alta que fazia ele delirar. O motorista não quis parar para levar no hospital. Aqui não é ambulância não, quem morrer na estrada fica na estrada, ele disse sem nem olhar para trás. O velho aguentou até São Paulo, mas chegou mais morto que vivo, e acho que morreu mesmo poucos dias depois de chegar lá. No terceiro dia, o caminhão atolou numa estrada de terra molhada por uma chuva fraca que tinha caído de madrugada. Todos, os homens e as mulheres mais fortes, tiveram que descer para empurrar. Eu estava tão fraca de fome que mal conseguia fazer força, mas empurrei mesmo assim, porque era minha obrigação, era o preço da minha passagem. Foi nesse dia que conheci uma mulher que mudou minha visão sobre muita coisa. Chamava-se Rosa. Era de Alagoas e já tinha feito essa viagem 3 vezes. São Paulo é uma cidade que tanto pode te salvar quanto te matar, menina. Depende da sorte e da força de vontade que você tem, ela me disse enquanto empurrávamos o caminhão no barro. Rosa me contou histórias de nordestinas que tinham se dado bem no sul, mas também de outras que morreram de fome nas ruas da cidade grande, ou que se perderam no caminho e nunca mais ninguém soube notícia. O segredo é não desistir nos primeiros meses, porque quem desiste volta pior do que saiu, quando volta. No 4º dia, eu estava tão fraca que mal conseguia ficar em pé. Uma mulher chamada Antônia, que tinha 3 filhos, pequenos grudados na saia, me deu um pedaço de charque duro e um pouco de água morna. Come, menina, você é nova, tem vida pela frente ainda. Ela disse com uma bondade que me fez chorar. Essa gentileza de Antônia me marcou para sempre. Me ensinou que no meio de tanto sofrimento ainda tinha gente boa disposta a dividir o pouco que tinha. Isso me deu esperança de que o mundo não estava completamente perdido, de que ainda existia amor entre as pessoas. E se você sentir que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu Demais, para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. É assim que conseguimos continuar levando esperança para quem mais precisa, igual você que está aqui me escutando e me dando força para continuar contando essa história. No 5º dia, começamos a ver São Paulo ao longe. Prédios altos que pareciam torres do céu, fumaça de chaminé, subindo como incenso do inferno. Um movimento de gente e carro que eu nunca tinha visto na vida. Era como se estivéssemos chegando em outro planeta, em outro mundo completamente diferente do nosso. O motorista gritou: "Aí, ó, pessoal, São Paulo, terra da garoa. Quem veio tentar a vida, agora é hora de mostrar se tem peito ou se vai voltar chorando para casa." Quando o caminhão parou na rodoviária, eu desci com as pernas bambas de fraqueza e medo. O barulho era ensurdecedor. Carros, ônibus, gente gritando, buzina tocando sem parar, um barulho que parecia que ia estourar minha cabeça. Eu, que vinha do silêncio do sertão, fiquei completamente atordoada. Peguei minha trouxa pequena e me despedi de Rosa. Vai com Deus, menina. E lembra, não aceita o primeiro não que te derem. Insiste que uma hora aparece oportunidade para quem não desiste. Saí da rodoviária sem saber para onde ir, como um bicho perdido na cidade grande. São Paulo, em 1963, era uma cidade que crescia, como capim depois da chuva. Prédios subindo para todo lado, fábricas fumegando, carros e mais carros nas ruas, gente correndo para todo lado como formiga. Para mim,
que vinha do sertão onde o maior barulho era o mugido de uma vaca, aquilo era como estar em outro planeta mesmo. As primeiras noites dormi debaixo do viaduto do chá, junto com outros miseráveis como eu. Tinha gente de todo canto, nordestinos, mineiros, paranaenses, todos tentando a sorte na cidade grande. A gente se juntava para se proteger do frio e dos bandidos que apareciam de madrugada para roubar até o que não tinha. O frio de São Paulo era uma coisa que eu não conhecia. No sertão, fazia calor de dia e de noite era fresco, mas nada comparado com aquele frio úmido que entrava nos ossos e fazia a gente tremer a noite toda. E eu só tinha uma camisa e uma saia, nada mais. A fome continuou, na verdade piorou muito. Em São Paulo, você vê comida e sente cheiro gostoso vindo de todo lugar. Mas se não, tem dinheiro, não come. Aprendi a vasculhar lixo de restaurante, a pedir sobras no mercado municipal, a disputar resto de comida com outros mendigos e até com cachorro de rua. Você sabe o que é disputar comida no lixo, minha filha? É você se sentir menos que um bicho. Mas a fome fala mais alto que a dignidade. Quando a barriga dói de vazia, quando você fica dias sem comer nada sólido, você faz qualquer coisa para sobreviver. Meu primeiro trabalho foi no mercado municipal, carregando peso para os comerciantes. Pagava uma miséria quando pagava, mas era melhor que nada. Eu carregava saco de batata, caixa de fruta, verdura, tudo que aparecia, porque minha sobrevivência dependia disso. Os patrões eram desconfiados comigo. Essa Paraíba aí não vai roubar, não? Eles perguntavam um para o outro, na minha cara mesmo. Era assim que chamavam a gente, de Paraíba, mesmo eu sendo da Paraíba, de verdade. Para eles, todo nordestino era Paraíba. Teve um episódio que me marcou, muito, que me ensinou como o mundo pode ser cruel com quem não tem nada. Trabalhei 5 dias seguidos para um comerciante de frutas, carregando caixa pesada debaixo de sol e chuva, sem reclamar de nada. Quando chegou a hora de pagar, o homem disse: "Ó, Paraíba, você deixou cair 2 caixas de laranja. O prejuízo comeu seu pagamento todinho." Era mentira deslavada. Eu não tinha deixado cair caixa nenhuma, mas era minha palavra contra a dele. E quem ia acreditar numa nordestina suja e maltrapilha contra um comerciante estabelecido? Saí de lá sem receber um centavo, com vontade de chorar, mas engoli seco porque lágrima não enche barriga. Depois de 2 meses dormindo na rua, consegui dividir um quarto de pensão com outras 4 nordestinas. Era um quarto minúsculo, com 5 camas de solteiro espremidas uma do lado da outra, mas pelo menos tinha teto e paredes. Cada uma pagava uma parte do aluguel, e quando uma não conseguia pagar, as outras se juntavam para cobrir. E minhas companheiras de quarto eram Luzia, da Paraíba, igual eu, Socorro, do Rio Grande do Norte, Edileuza, também do Ceará, e Raimunda, de Pernambuco. Todas na mesma situação, tentando sobreviver numa cidade que não queria a gente, que nos tratava como praga. À noite, antes de dormir, a gente conversava sobre a terra natal, sobre a família que ficou. Luzia chorava escondido, saudade do marido e dos filhos que deixou. Socorro contava histórias engraçadas para tentar alegrar o ambiente. Pesado. Edileuza rezava em voz baixa, pedindo proteção para todas nós. Raimunda ficava quieta, olhando para o teto, perdida em pensamentos que só ela sabia. Eu escrevia cartas na cabeça para minha mãe Joana, porque não sabia escrever de verdade. "Mãe, estou bem, conseguindo trabalho, logo mando dinheiro." Mentira, não estava bem. Não estava conseguindo trabalho fixo, e não tinha dinheiro nem para comer direito, quanto mais para mandar para casa. Teve uma época que fiquei doente, muito, doente mesmo. Febre alta que não passava, corpo doendo dos pés à cabeça, infecção na garganta que fazia doer para engolir até a própria saliva. Não tinha dinheiro para médico, então aguentei na base da reza e de chá que Edileuza fazia com ervas que ela conhecia. Pensei que ia morrer longe de casa, sem ninguém da família saber, mas Edileuza me cuidou como se fosse irmã de sangue. Dividia a comida comigo, trazia água quando eu tinha sede, rezava para eu melhorar. "Menina", ela dizia, gente tem que se ajudar, porque se não for assim, nenhuma de nós sobrevive nesse mundo cruel." Depois de quase 3 anos em São Paulo, eu estava no meu limite completo, magra que nem vara de pescar,
desanimada, pensando seriamente em voltar para a Paraíba, mesmo que fosse para morrer de fome lá, pelo menos morreria perto de casa, na minha terra. Foi quando Rosa, a mulher que tinha conhecido no pau de arara, apareceu na pensão procurando por mim. Ágata, como é que você está, menina? Ela perguntou vendo meu estado deplorável. Contei minha situação para ela, sem esconder nada, sem inventar mentira. Ela ouviu tudo e depois disse: Menina, São Paulo não é para você não. Cidade grande não é lugar de sertaneja. Você precisa ir para o interior, trabalhar na terra com o que você sabe fazer. Mas como é que eu vou para o interior sem dinheiro? Perguntei desesperada. Deixa comigo, ela respondeu. Conheço um homem que leva trabalhador para as fazendas de café no Milamemisi. Interior. Não paga passagem, mas garante trabalho e moradia. Era minha salvação, porque ficar em São Paulo era morte lenta e certa. No interior, pelo menos, eu podia trabalhar com o que entendia, que era a terra, os bichos, a vida do campo. 3 dias depois, estava subindo em outro caminhão, dessa vez indo para a região de Ribeirão Preto. A diferença entre a capital e o interior de São Paulo era como sair do inferno e entrar no purgatório. Quando saí daquele inferno de concreto e fumaça, e vi os cafezais se estendendo até onde a vista alcançava, senti que podia respirar de novo. Verde por todo lado, ar limpo, céu azul e um silêncio gostoso que lembrava minha terra natal. O homem que levava trabalhadores para as fazendas se chamava Joaquim. Era um sujeito esperto que ganhava dinheiro fazendo ponte entre fazendeiros e retirantes como nós. Ó, menina, ele me disse, aqui você vai trabalhar de verdade, nada de moleza da cidade grande, mas é trabalho honesto, com comida garantida e lugar para dormir. Me deixou numa fazenda de café onde trabalhei por 6 semanas. O patrão era justo, pagava certinho no final da semana, dava comida boa e tratava os trabalhadores com respeito. Pensei que tinha encontrado minha salvação definitiva, mas o trabalho era só temporário, para a colheita. Quando acabou, fiquei na estrada de novo, procurando outra oportunidade. Foi aí que comecei a andar de fazenda em fazenda, procurando trabalho fixo, não só temporário. A região era próspera, com muitos imigrantes italianos, alemães, japoneses, que tinham vindo para o Brasil e conseguido prosperar. Mas também tinha muito preconceito contra nordestino, principalmente contra a mulher nordestina. Não precisamos de Paraíba aqui não. Era a resposta que eu ouvia na maioria dos lugares. Ou então, Paraíba é preguiçoso, só serve para fazer corpo mole. E mulher Paraíba, então, nem se fala. Doía ouvir essas coisas, mas eu engolia seco e continuava procurando, porque desistir não era opção. Depois de uma semana andando de fazenda em fazenda, debaixo de sol quente, comendo mal, dormindo onde podia, cheguei numa propriedade que era diferente das outras, menor, mais simples, mas bem cuidada, com plantação organizada e animais bem tratados. Na entrada tinha uma placa, Família Rossini. Eu estava numa situação lastimável, roupa suja e rasgada, cabelo despenteado, magra que nem esqueleto, com uma fome danada porque fazia 2 dias que só tinha comido umas bananas verdes que achei no pé. Bati na porta da casa com o coração na mão. Era uma casa bonita, não muito grande, mas bem construída, com plantas na frente e um jardim bem cuidado. Diferente das casas de taipa que eu conhecia no sertão, mas tinha alguma coisa acolhedora ali. A porta se abriu e eu vi uma coisa que nunca tinha visto na vida. Um homem com olhos azuis. Azuis como o céu depois da chuva. Azuis como eu nem sabia que existia em gente. Ele era moreno claro, cabelo escuro, altura média, vestindo uma camisa simples mas limpa. Devia ter uns 30 e poucos anos e tinha uma expressão no rosto que misturava surpresa e compaixão. Buongiorno, ele disse. Eu não entendi nada. Depois repetiu em português. Bom dia, senhor. Consegui falar. Estou procurando trabalho. Qualquer coisa serve. Trabalho na roça, cuido de bicho, faço qualquer serviço de casa. Ele me olhou de cima a baixo, viu meu estado deplorável e alguma coisa mudou no rosto dele. Você está bem? Parece doente. Ele perguntou com uma voz gentil. Estou só com um pouco de fome, senhor. Nada demais. Nessa hora, minhas pernas não aguentaram mais. A vista escureceu, a cabeça rodou, e eu desabei ali mesmo na porta da casa dele.
A última coisa que lembro é de ouvir ele gritando: Madonna mia! E de sentir braços fortes me segurando antes de eu bater no chão. Quando acordei, estava numa cama de verdade, entre lençóis limpos que cheiravam a sabão e sol. Uma cama, macia como eu nunca tinha dormido na vida. Por um momento, pensei que tinha morrido e chegado no céu de verdade. Ele estava sentado numa cadeira ao lado da cama, me olhando com preocupação sincera. Como se sente? Perguntou. Depois traduziu. Como você se sente? Melhor, senhor. Desculpa ter dado trabalho. Falei envergonhada. Não se preocupe. Não se preocupe. Você estava muito fraca. Quando foi a última vez que comeu? Contei a verdade. 3 dias só com banana verde. Ele balançou a cabeça e saiu do quarto. Voltou com uma tigela de caldo de galinha que cheirava a paraíso na terra. Senhor, Ágata da Paraíba. E meu nome é Marco. Ele disse devagar, me ajudando com a pronúncia. Marco Rossini. Você veio do Nordeste por causa da seca? Contei minha história rapidamente. A seca terrível, a morte do pai e da irmã, a fuga para São Paulo, as dificuldades na cidade grande. Ele ouviu tudo em silêncio, só balançando a cabeça com pena. Há um posto Dove Stare? Ele perguntou, depois traduziu. Você tem lugar para ficar? Não, senhor. Estava andando de fazenda em fazenda, procurando trabalho. Ele ficou pensativo por um momento, olhando para as próprias mãos. E o bisogno de aiuto. Eu preciso de ajuda aqui na propriedade. Minha esposa morreu há alguns meses. Está difícil cuidar de tudo sozinho. Meu coração disparou como cavalo assustado. Era a chance que eu estava esperando, a oportunidade que tinha pedido tanto para Deus. Eu trabalho duro, senhor. O senhor não vai se arrepender. Falei com toda a sinceridade do mundo. Ele me olhou com aqueles olhos azuis que pareciam ver dentro da alma da gente. Prima deve recuperar-se. Primeiro você precisa se recuperar. Descanse hoje. Amanhã conversamos melhor. Quando ele saiu do quarto, fechei os olhos e rezei como nunca tinha rezado na vida. Obrigada, meu Deus. Obrigada por ter colocado esse homem no meu caminho. Por favor, não deixe essa oportunidade escapar. Acordei no outro dia sentindo que tinha nascido de novo. Pela primeira vez em anos, tinha dormido numa cama limpa, comido direito e estava num lugar onde alguém me tratava como gente, não como bicho. Marco preparou um café da manhã como eu nunca tinha visto. Pão fresquinho, manteiga de verdade, leite quente e uma geleia de frutas que ele mesmo fazia. Mangi bene, come bem, ele disse. Você precisa ganhar peso. Depois do café, ele me mostrou a propriedade. Eram 20 alqueires de terra boa, com plantação de café, horta grande, pomar, algumas cabeças de gado, galinheiro, tudo bem cuidado, mas dava para ver que estava precisando de mão de obra feminina. Mia Mogli, minha esposa Giulia, cuidava da parte da casa, da horta, das galinhas. Ele explicou com uma tristeza profunda na voz. E o sofá e lavoro pesante. Eu sei fazer o trabalho pesado, mas não entendo muito dessas coisas. A casa era simples, mas confortável. 3 quartos, sala, cozinha grande com fogão a lenha e uma área nos fundos onde se fazia os afazeres domésticos. Tinha energia elétrica, coisa que eu nunca tinha visto funcionar direito em lugar rural. Chão limpo, louça brilhando, roupa no varal branquinha. Marco era um homem que sabia se cuidar, mesmo sozinho. Può stare nella camera piccola. Você pode ficar no quartinho dos fundos, ele disse, me mostrando um pequeno cômodo ao lado da cozinha. É simples, mas tem cama e armário. Simples para ele era luxo para mim. Quarto só meu, cama individual, armário de madeira e uma janelinha que dava para a horta. Parecia sonho. De tão bom. Lá na casa dos meus pais, ninguém tinha cama. Todos dormíamos em rede. Comecei trabalhando devagar porque ainda estava fraca. Primeiro dia só ajudei na horta, arrancando mato, regando as plantas. Marco trabalhava junto comigo, me ensinando como ele gostava que as coisas fossem feitas. Ele falava um português misturado com italiano. De vez em quando soltava umas palavras que eu não entendia. Madonna mia, bene bene, mamma mia. Mas falava devagar comigo, tentando me ensinar algumas palavras em italiano também. O jeito dele trabalhar era diferente do que eu conhecia, mais organizado, mais planejado. No sertão, a gente fazia as coisas meio no improviso, conforme aparecia. Ele tinha horário para cada coisa,
lugar para cada ferramenta, método para cada trabalho. A comida, minha filha, a comida dele era uma revelação para minha alma. Não era só diferente, era gostosa de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Ele fazia uma massa fresquinha, uma polenta cremosa, molhos com tomate e manjericão da própria horta. E se esse movimento tocou sua vida de alguma forma, se sentiu clareza, acolhimento ou apenas um suspiro de alívio, clique em Valeu demais. Esse gesto fortalece essa corrente de luz e faz com que essas mensagens cheguem a outras pessoas que, assim como você, também precisavam ouvir essas palavras de esperança e renovação. Sa usare forchetta e coltello? Ele perguntou no primeiro almoço, depois traduziu. Você sabe? Comer com garfo e faca? Sei sim, senhor. Menti descaradamente. No sertão, a gente comia com colher mesmo quando tinha. Ele percebeu minha dificuldade e, sem fazer escândalo nem me humilhar, me ensinou direitinho. Garfo na mão esquerda, faca na direita, corta assim, leva à boca assim. Paciente como um professor, sem pressa, sem crítica. À noite, depois do jantar, ele me dava umas lições de português correto e algumas palavras em italiano. Você fala, eu vi ele, mas o certo é, eu o vi, ele explicava. E em italiano, eu vi é ho visto. Eu tentava repetir, mas às vezes saía tudo errado, e ele ria. Um riso gostoso, sem maldade, que fazia meu coração bater mais forte. Nos primeiros meses trabalhando para Marco, consegui juntar algum dinheiro pela primeira vez na vida. Ele pagava certinho, toda semana, e ainda dava comida e moradia. Separei quase tudo para tentar mandar para minha família na Paraíba. Só guardei o suficiente para comprar uma muda de roupa nova. Escrevi uma carta com a ajuda de Marco, que me ensinou as palavras mais difíceis. Mãe, estou trabalhando numa fazenda boa. Estou bem. Este dinheiro é para a senhora e os meninos. Eu sabia que minha mãe não sabia ler, mas se visse o dinheiro, ia entender na hora que uma de suas filhas finalmente tinha se dado bem na vida. Não sabia nem se a carta ia chegar na Paraíba, mas tinha que tentar. Era minha promessa, minha obrigação de filha. Aos poucos, fui conhecendo a história de Marco. Tinha vindo da Itália em 1952, recém-casado com Giulia. Os pais tinham arranjado o casamento para eles fazerem a América no Brasil. Foi difícil no começo. Ele contava com um português que melhorava a cada dia. Não conhecia nada daqui. Giulia chorava de saudade da família. Eu trabalhava da manhã à noite e ela ficava sozinha. Mas o que mais me impressionava era a tristeza nos olhos dele quando falava da esposa. Não era só saudade de viúvo. Era uma tristeza diferente, mais funda, como se carregasse alguma culpa. Uma noite, juntando coragem, perguntei, Senhor Marco, o senhor e Dona Giulia eram felizes? Ele ficou muito tempo em silêncio, olhando para as estrelas no céu. Giulia era boa mulher, trabalhadora, honesta, mas o que, senhor? Nós tentamos ter filhos por 8 anos, nunca conseguimos. Giulia achava que era culpa dela. Eu também achava. Ele disse com a voz quase sumindo. Pronto, agora eu entendia a tristeza dele. No sertão, eu conhecia mulheres assim, casadas há anos sem filhos, carregando uma culpa que nem sempre era delas. A sociedade cobrava, o marido cobrava, elas se cobravam. Senhor Marco, eu disse, às vezes as coisas não acontecem porque não é a hora certa. Pode ser que Deus estava guardando uma surpresa para o senhor. Ele me olhou com aqueles olhos azuis brilhando de lágrimas contidas. Você é muito jovem para falar essas coisas, Ágata. Mas obrigado. 10 meses trabalhando na propriedade de Marco e minha vida tinha mudado completamente. Ganhei peso, cor no rosto, força nos braços. Mais importante, ganhei autoestima. Pela primeira vez na vida, me senti importante para alguém. Entende da terra de um jeito que eu ainda estou aprendendo. Era verdade. Eu tinha nascido com as mãos na terra, sabia sentir quando a chuva vinha, quando a planta estava doente, quando o bicho precisava de cuidado especial. E ele sabia a parte científica, os métodos modernos, a organização. Juntos, éramos uma boa dupla para tocar aquela propriedade. A fazenda estava prosperando como nunca. As plantas saudáveis, os animais gordos e bem cuidados, a casa sempre limpa e organizada. Até os
Vizinhos comentavam: o viúvo italiano acertou em pegar essa moça. Mas fui percebendo outras coisas também. Marco estava mudando, ria mais, cantarolava enquanto trabalhava, tinha mais cor no rosto, mais vida nos olhos. À noite, quando conversávamos na varanda depois do jantar, ele parecia mais vivo, mais presente. E eu? Eu estava perdida de paixão, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo comigo. Era um sentimento novo, confuso, que me deixava nervosa perto dele. Quando ele sorria, meu coração disparava como cavalo assustado. Quando ele encostava a mão na minha por acaso, eu sentia um arrepio que subia pela espinha. Quando ele falava italiano baixinho, eu ficava boba, mesmo sem entender uma palavra. Uma tarde, estávamos colhendo tomates na horta. Ele esticou o braço para alcançar um tomate mais alto e perdeu o equilíbrio. Instintivamente, segurei ele pela cintura para não cair. Ficamos assim por uns segundos eternos, muito perto um do outro. Senti o cheiro do sabonete dele misturado com suor de trabalho honesto. Vi os olhos azuis de pertinho, com umas pontinhas douradas que eu nunca tinha reparado. Senti a respiração dele no meu rosto, quente e cheirosa. Meu coração batia tão forte que pensei que ele ia ouvir. "Scusa, desculpa, Agatha", ele falou se afastando rápido. "Não se é problema. Não precisa se desculpar", eu disse baixinho. Obrigada por me segurar. Mas alguma coisa tinha mudado naquele momento. O jeito que ele me olhava, o jeito que eu me sentia perto dele, era como se uma porta tivesse se aberto e não tinha como fechar mais. Começaram os momentos de intimidade inocente. Ele me ensinando a ler as primeiras palavras em italiano, nossas mãos se tocando no livro, eu ajudando ele a alcançar alguma coisa no alto, nossos corpos se esbarrando sem querer. Conversas que iam até tarde na varanda, cada vez mais pessoais, cada vez mais próximas do coração. Uma noite, ele me contou sobre a solidão que sentia. Agatha, sai cosa significa stare anni senza nessuno con cui parlare davvero. Ele perguntou. Depois traduziu. Você sabe o que é ficar anos sem ninguém para conversar de verdade? Júlia trabalhava tanto que à noite chegava cansada, comia e dormia. Nunca conversamos como eu converso com você. Senhor Marco, o senhor é uma pessoa muito especial. Qualquer mulher seria sortuda de ter o senhor para conversar. Eu falei sem pensar direito. Ele me olhou de um jeito diferente, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Davvero? Pense Davvero? Ele perguntou, depois traduziu. Você acha mesmo? Acho sim. O senhor é inteligente, trabalhador, sabe fazer tudo. E é... Parei, sem coragem de continuar. E é o quê? Ele insistiu. É bonito. Falei baixinho, sentindo a cara pegar fogo de vergonha. Ele ficou vermelho também, coisa que eu não esperava. Agatha, escusa. Desculpa, não devia ter falado isso. Nó, ele disse, colocando a mão no meu braço. Não. Excusar-te, não se desculpe. Faz muito tempo que ninguém me chama de bonito. A partir daquele dia, nossa relação mudou para sempre. Não era mais patrão e empregada. Era, sei lá, éramos duas almas solitárias que tinham se encontrado no meio do caminho. O primeiro beijo aconteceu numa tarde de chuva forte. Estávamos os dois na cozinha, ele consertando uma cadeira, eu fazendo pão. Começou uma tempestade daquelas que fazem barulho no telhado e assustam até os santos. "Che bella." "Pioggia", ele disse, indo até a janela. "Que chuva bonita!" Fui para o lado dele, olhando a água caindo forte no quintal. Lembra a chuva da minha terra? Quando chovia assim, minha mãe dizia que era Deus lavando o mundo. Tua madre sembra essere stata una donna saggia. Sua mãe parece ter sido uma mulher sábia, ele disse se virando para mim. Estávamos muito perto. Agatha, ele sussurrou. Eu não deixei ele terminar a frase. Beijei ele devagar, com medo, mas beijei. Era meu primeiro beijo na vida. E foi o beijo mais doce que pode existir. Quando nos separamos, ele estava com lágrimas nos olhos. Marco, falei sem o senhor pela primeira vez. Te amo, Agatha, ele sussurrou. Eu te amo, Marco. É tão complicado assim? Perché? Ele perguntou. Por quê? Porque eu sou nordestina, porque sou pobre? No, não é questo. Não, não é isso. É porque eu sou mais velho. Porque as pessoas vão falar, porque... Beijei ele de novo, mais forte dessa vez, calando as palavras dele com meus lábios. Non importa aquilo te dicono.
Não importa o que as pessoas vão falar, importa o que a gente sente. Naquela noite, ele veio para o meu quarto. Pela primeira vez na vida, estive com um homem. E não foi só desejo, foi amor de verdade, do tipo que transforma a pessoa por dentro. Ele me ensinou tudo com carinho, sem pressa, com uma ternura que eu nem sabia que existia. Depois, deitados abraçados, ele disse: "Mi hai fatto sentire de novo o uomo." Você me fez sentir homem de novo. E você me fez sentir mulher pela primeira vez. Eu respondi. Mas a gente sabia que o mundo lá fora não ia aceitar nosso amor facilmente. Ele era italiano viúvo. Eu era nordestina sem nome na sociedade da época. Era um escândalo para os padrões da comunidade, mas o coração tinha falado mais alto. E quando o coração fala de verdade, não tem sociedade que cale. Todos os meses eu mandava dinheiro para a Paraíba, e Marco me ajudava a escrever as cartas, colocava o dinheiro dentro, e a gente rezava para chegar no destino. Ágata, ele dizia, la tua família deve sapere. Sua família precisa saber que você não esqueceu deles. Eram meses e meses sem resposta, e eu ficava aflita, sem saber se estavam vivos, se o dinheiro estava chegando, se as cartas não estavam se perdendo no caminho. O amor da gente durou escondido poucos meses. Durante o dia, éramos patrão e empregada, mantendo as aparências para não dar escândalo. Mas de noite, éramos apenas Marco e Ágata, dois corações que tinham se encontrado contra todas as probabilidades. Mas não dava para esconder para sempre. Numa cidade pequena do interior, tudo se sabe, tudo se comenta, tudo vira fofoca na boca do povo. Primeiro foram os olhares dos vizinhos quando íamos à cidade juntos fazer compras. Depois os comentários maldosos na igreja, sussurros atrás da nossa costa. Depois as fofocas abertas, sem disfarce nenhum. A italiana viúva está se aproveitando da moça. Nordestina, diziam alguns que não entendiam nada. A Paraíba está se dando bem com o estrangeiro rico, diziam outros, igualmente equivocados. Todos errados. Não era ninguém se aproveitando de ninguém. Era amor puro, verdadeiro, coisa que aquela gente pequena não sabia reconhecer quando via. Vinagre velho. Marco, ela disse, nem me cumprimentando, como se eu fosse invisível. Preciso falar com o senhor em particular. Pode falar na frente da Ágata, Marco respondeu, segurando minha mão com força. Ela não é mais empregada aqui. É minha companheira. A cara da mulher ficou vermelha de raiva pura. Marco, Júlia mal esfriou na cova e o senhor já está se metendo com essa... Termine a frase, eu disse, dando um passo à frente. Essa o quê, dona Benedita? Benedita, Marco interrompeu antes que a situação piorasse. Eu agradeço sua preocupação, mas minha vida particular não é da sua conta. É da conta de todos nós. Ela gritou. Você está dando mau exemplo para as mulheres da comunidade, se envolvendo com uma mulher que nem da nossa raça é. Pronto, ali estava o verdadeiro preconceito. Não era só por eu ser pobre, era por eu ser nordestina. Diferente deles, inferior na cabeça doente daquela gente. Senhora, eu disse, controlando a raiva que fervia dentro de mim. Eu amo Marco e ele me ama. E não tem dona Benedita no mundo que vai mudar isso. Ela saiu bufando, prometendo que ia falar com o padre, com as outras famílias, que ia dar um jeito nessa situação escandalosa. Não demorou muito. Uma semana depois, o padre da cidade apareceu para uma conversa séria. Padre Antônio era um homem velho, conservador, que não via com bons olhos qualquer coisa que fugisse do tradicional. Marco, ele disse com voz solene, essa situação não pode continuar. O senhor é um homem viúvo respeitado. Não pode se envolver com uma moça sem família, sem nome, sem futuro. Padre, Marco respondeu com educação, mas firmeza. Ágata tem nome, sim, e tem futuro. Comigo. Isso não é amor, filho, o padre insistiu. É carência, solidão. Está confundindo gratidão com sentimento. Isso me doeu fundo, mas respondi. Padre, com todo respeito, o senhor está enganado. Eu sei o que sinto por ele, e ele sabe o que sente por mim. Moça, você é muito nova para entender essas coisas, e vem de uma cultura diferente. Não sabe como as coisas funcionam aqui. Ali estava de novo o preconceito disfarçado de conselho religioso, a arrogância de quem se acha superior. A pressão social aumentou muito.
Na cidade, as pessoas me olhavam com desprezo aberto. No armazém, o dono me atendia mal, com cara feia. Na igreja, os bancos ao nosso lado ficavam vazios, como se a gente tivesse peste. Mas teve quem nos apoiou também. Graças a Deus. Dona Rosa, uma brasileira que tinha casado com um italiano e conhecia o preconceito na pele, foi a primeira a ficar do nosso lado. Ágata, ela disse, não liga para essa gente invejosa. Você tem direito de ser feliz. Esse rapaz é trabalhador, honesto, melhor que muito italiano metido a importante por aí. O apoio mais importante veio de onde a gente menos esperava. Padre Giuseppe, um jovem padre italiano que tinha chegado recentemente na região. Ele nos visitou para conhecer a situação de perto, conversar conosco, entender o que estava acontecendo. Vedo l'amore, eu vejo amor, ele disse para Marco em italiano. Depois traduziu para mim. Vejo amor verdadeiro entre vocês. Padre Giuseppe se tornou nosso aliado. Conversou com Padre Antônio, defendeu nosso direito de ficar juntos e até ofereceu para nos casar na igreja. Ma prima, ele disse, vocês precisam se casar no civil. E para isso, Ágata, você precisa de documentos. Ah, os documentos. Eu não tinha registro de nascimento, não tinha nada que provasse minha existência legal. Para o governo, eu simplesmente não existia no papel. Foi uma batalha conseguir os papéis todos. Marco me ajudou, pagou advogado, correu atrás de testemunhas lá na Paraíba, mas conseguimos. Enquanto isso, a pressão da comunidade aumentava cada dia mais. Alguns fazendeiros italianos mais influentes tentaram convencer Marco a me mandar embora. Ofereceram outros empregados, outras partidárias para ele. Marco não precisa se contentar com tão pouco, eles diziam nas nossas costas. Ele sempre respondia a mesma coisa. Eu não estou me contentando. Estou escolhendo a melhor mulher que já conheci na vida. A gente enfrentou tudo junto. Preconceito, fofoca, pressão, humilhação. Mas nosso amor só crescia. Cada dificuldade que superávamos nos deixava mais unidos, mais fortes. Ágata, ele me disse uma noite, sposeresti-mi anche sapendo-ci sarà difficile? Depois traduziu. Você toparia casar comigo mesmo sabendo que vai ser difícil? Marco, respondi sem hesitar, eu toparia qualquer coisa por você, até enfrentar o mundo inteiro. E foi exatamente isso que a gente fez. Os preparativos do casamento foram simples. Não tínhamos dinheiro para a festa grande, e mesmo que tivéssemos, a maioria da comunidade não ia comparecer mesmo. Mas não importava. Na véspera do casamento, escrevi minha primeira carta de verdade. As outras cartas eram Marco quem me ajudava, mas essa eu queria que fosse especial. Mãe querida do meu coração, peço a Deus que esta carta encontre a senhora com saúde. Mãe, sua filha conseguiu se ajeitar na vida. Trabalho numa fazenda boa, com gente direita que me trata bem. E tem mais uma coisa importante. Amanhã vou me casar com um homem que é um anjo na minha vida. O nome dele é Marco. É italiano, viúvo, mas tem coração de pai. Ele cuida de mim igual a senhora cuidava quando eu era menina. Me ensinou até a escrever estas palavras que... A senhora está ouvindo alguém ler. Mãe, logo vou mandar buscar a senhora. Prometo que vamos ficar juntos de novo. Reza por mim no dia do casamento. Sua filha que nunca esqueceu e sempre vai amar. Ágata. Marco também escrevia cartas para a Itália toda semana. Sentava na mesa da cozinha com papel bonito e caneta tinteiro. Escrevia para a mãe, os irmãos. Quando chegava a resposta, ele lia e às vezes chorava, às vezes sorria. Ágata, ele me dizia, é difícil avere il cuore diviso. É difícil ter o coração dividido entre dois lugares. Ele, mais do que ninguém, entendia minha dor de ter família longe. Naquela noite da véspera do nosso casamento, depois que escrevemos as cartas, Marco me contou uma coisa que nunca tinha falado para ninguém. Estávamos deitados na cama, eu encostada no peito dele, quando disse baixinho, Ágata, devo dir-te uma coisa. Preciso te contar uma coisa. Desde que Giulia morreu, eu estava juntando dinheiro para voltar para a Itália. Como? Assim? Perguntei surpresa. Me sentia muito solo. Eu me sentia muito sozinho aqui. Pensava em vender a fazenda e voltar para casa, para perto da minha família. Ele parou, pegou minha mão. Ma prima di prendere la decisione finale.
Mas antes de tomar a decisão final, fiz uma promessa para Deus. Pedi para Ele me dar um sinal se era para eu ficar no Brasil, para me mostrar que meu lugar era aqui. Meu coração disparou. E aí? Perguntei ansiosa. E então, exatamente 3 dias. Depois dessa promessa, você apareceu na minha porta, desmaiando de fome. Ele me olhou com aqueles olhos azuis brilhando. Ágata, eu tenho para mim que você foi o sinal de Deus. Por isso, cuidei de você desde o primeiro momento. E sabe o que vamos fazer com esse dinheiro que juntei para a Itália? Ele sorriu. Vamos usar para trazer sua família da Paraíba, sua mãe Joana, seus irmãos, todos que conseguirmos trazer para cá. Não consegui falar nada. Só chorei como criança. Aquele homem estava disposto a gastar suas economias para reunir minha família, para me fazer completamente feliz. Quando due persone se sposano davvero, quando 2 pessoas se casam de verdade, as famílias se misturam. Sua mãe vai ser minha mãe também. Seus irmãos, meus irmãos. Foi aí que soube que estava casando com um anjo de verdade, com um homem que Deus tinha colocado no meu caminho para me salvar de todas as formas possíveis. O casamento foi simples, mas foi perfeito. No cartório da cidade, com as testemunhas que tiveram coragem de ficar do nosso lado. Marco estava lindo de terno emprestado. Eu estava de vestido branco que conseguimos comprar na cidade. Quando o juiz disse, podem se beijar, foi o beijo mais gostoso da minha vida. Beijava meu marido de verdade, para sempre. E agora, chegando ao final dessa história que mudou minha vida para sempre, quero te dizer uma coisa. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou seu coração de alguma forma. Se sentir vontade de apoiar esse canal para que mais pessoas recebam essas mensagens de esperança, deixe um comentário contando qual parte mais te emocionou e se essa história te inspirou de alguma forma. E se quiser apoiar esse trabalho de levar palavras de luz para quem precisa, se inscreva no canal, porque é assim que conseguimos continuar espalhando essas histórias que salvam vidas. Conte para mim nos comentários o que você aprendeu com essa história, qual parte mais te tocou. E se você tem uma história de superação também, compartilhe com nossa comunidade, porque juntos somos mais fortes. Seu apoio e sua presença aqui fazem toda a diferença para que possamos continuar levando esperança e luz para quem mais precisa. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, de coração.